Você já deve ter se perguntado, afinal, de onde surgiu o vírus dessa última doença? Hein? Infelizmente, ainda não temos essa resposta e não existe problema nisso, já que pesquisadores indicam que, em primeiro momento, é necessário combater a doença antes de entender sua origem, o que já está sendo feito pouco a pouco. No entanto, essa falta de explicação sobre a origem do vírus é também um prato cheio para os conspiracionistas, que veem esse fato como uma prova incontestável de que a doença teria sido criada em laboratório. Como eu disse, não existe nenhuma evidência de que isso seja real. Ainda assim, existem algumas doenças que realmente foram criadas em laboratórios e que, por acidente, acabaram escapando e infectando pessoas. Vamos conhecer alguma delas? Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter você aqui. O nosso primeiro item da lista é famoso. Provavelmente você já escutou esse nome da doença por aí, o antraz. Ela é famosa pelos seus sintomas horríveis. A pessoa infectada vomita sangue, é atacada por uma diarreia incontrolável e apresenta necroses na pele. Isso sem falar nas náuseas, alucinações e febre altíssima. São muitos os meios que a bactéria pode infectar, mas geralmente ela ocorre pela ingestão ou inalação dos tão temidos esporos do organismo. Além disso, caso você não saiba, essa bactéria mortal já ameaça seres humanos há muito tempo. Até mesmo a Bíblia supostamente já saberia da existência dessa bactéria e dos terríveis sintomas que ela causa. No livro sagrado, o antraz aparece como a sexta punição de Deus aos egípcios no livro do Êxodo. Contudo, cientificamente falando, demoraria muito mais tempo, milhares de anos, para que essa bactéria fosse estudada e compreendida pelos cientistas. O primeiro pesquisador que conseguiu de fato isolar a bactéria foi o alemão Robert Koch, em 1876. Seus estudos foram importantes para que um outro cientista bem famoso, o francês Louis Pasteur, conseguisse até mesmo desenvolver uma vacina para a bactéria. Pasteur ainda foi o responsável por descrever as características únicas do organismo. A bactéria Bacillus anthracis, causadora da antraz, é um organismo que vive principalmente no corpo de animais comuns em áreas rurais, como vacas e porcos. Pasteur ficou impressionado com sua resistência e capacidade de sobrevivência, comprovado ao longo dos anos por vários casos. Em um deles, uma infecção da bactéria aconteceu em um rebanho de carneiros. Os animais foram sacrificados e o campo em que eles estavam foi abandonado por mais de 60 anos. Quando resolveram criar animais ali de novo, todos os bichos morreram mais uma vez em poucas semanas. Além da resistência, a bactéria que causa a doença também possui uma outra característica bem peculiar. Ela é muito fácil de ser manipulada. Qualquer pessoa com conhecimento básico em microbiologia pode pegar uma amostra, isolá-la e manipulá-la. Logo, não demorou muito, após os estudos dos cientistas, para as pessoas perceberem que dava para utilizar essa bactéria tão resistente e mortal em uma arma. E foi exatamente isso que aconteceu. Pois é. O único uso reportado do antraz como arma biológica direta em combate ocorreu na década de 30 e 40, na Segunda Guerra Sino-Japonesa, ou seja, entre chineses e japoneses. No combate, os japoneses usaram a bactéria contra os inimigos, causando verdadeiras cenas de horror. Essa foi a única e a última vez que foi notificado o uso da bactéria como arma. Vale ressaltar que essa não foi a última vez que a bactéria levou alguém à morte. Em 1979, uma empresa russa especializada no desenvolvimento de armas biológicas, deixou escapar esporos da bactéria. Um incidente que causou a morte de pelo menos 68 pessoas. Infelizmente, esse não será o último caso, já que, como eu disse, a bactéria é muito facilmente manipulada por qualquer pessoa. Recentemente, logo após os atentados de 11 de setembro de 2001, terroristas
começaram a enviar cartas com o esporo das doenças. Voltando um pouco à Rússia, é de lá que vem o nosso segundo caso de hoje. E pior, em uma data bem próxima do caso do Anthrax. Em 1977, um outro incidente aconteceu no país gelado, quando um vírus do H1N1 escapou dos laboratórios soviéticos, algo que nunca foi confirmado pelo governo comunista. No entanto, as provas de que o surto da doença provocado naquele ano só poderia ter saído de lá são praticamente irrefutáveis. Acontece que 20 anos antes desse surto, em 1957, ocorreu uma pequena epidemia da doença no país e também na China. Esse surto foi controlado e o vírus causador da doença foi mantido congelado em vários países para fins de estudos. Quando a nova pandemia aconteceu, estudos de vários infectologistas demonstraram que o organismo que era responsável pelo novo surto era idêntico aos que eram mantidos pelo governo russo. Estavam longe de serem adequadas, principalmente em termos de segurança. A prova final disso viria alguns anos depois, com o acidente nuclear de Chernobyl em 1986. Bom, continuando nossos casos, voltemos à China, palco do início da última pandemia. Lembra que eu disse que a falta de uma explicação para a origem do vírus é um dos pontos utilizados por conspiracionistas para provar que o país asiático foi o criador da doença? Então, em 2019, um incidente acontecido ali também deixou esses grupos bem agitados. O caso aconteceu em um laboratório que trabalha com o desenvolvimento de vacinas. Em uma faxina de rotina, os funcionários acabaram usando, sem querer, um detergente que estava vencido. Logo, o produto já havia perdido seu poder de eliminar e desinfectar os laboratórios. E por isso, uma bactéria permaneceu no ambiente. Esse organismo foi parar dentro das máquinas e foi expelido pelos gases da área de fábrica da empresa. No total, cerca de 3.000 pessoas foram infectadas com brucelose. Felizmente, foi só isso. Agora, embora esse caso não tenha gerado grandes problemas, a China já passou por outros maus bocados devido a vazamentos biológicos. Tudo começou em 2003, quando ocorreu uma outra pandemia no país, a do SARS. Caso você não saiba, essa doença foi causada por um tipo de vírus da mesma família do coronavírus. No entanto, menos letal que a doença de 2003. Essa pandemia foi controlada pelo governo chinês no mesmo ano. No entanto, como é de costume, amostras do vírus foram mantidas pelos laboratórios para estudo. Em 2004, um período em que as autoridades já acreditavam ter controlado a doença, algumas pessoas surgiram infectadas. A primeira delas era uma estudante de pós-graduação que esteve nos laboratórios onde a doença era mantida. Embora pareça óbvio que existiu algum erro de manipulação durante os estudos, infelizmente, é possível que a verdade nunca seja descoberta, já que, afinal, a China é um país fechado e raramente divulga ao mundo coisas do tipo. O que se sabe com precisão é que um lote contendo vírus inativados da doença foi manuseado e tirado de seu lugar de armazenamento. No entanto, o que se acredita é que esse lote não estava realmente desativado. Assim, talvez, devido a algum erro de estocagem ou por conta do funcionário responsável por esse manuseamento, pegaram o lote errado, algumas pessoas foram infectadas. Para piorar, mesmo sendo diagnosticada como uma pessoa infectada, a estudante foi liberada para viajar de volta para casa. Ela infectou sua própria mãe, que veio a falecer, a única morte oficial desse incidente. Agora é a sua vez. Fala aqui pra gente nos comentários se você já conhece alguns desses casos e mais. Fala aqui também se você acha que isso tudo representa um perigo para a humanidade. Será que esse tipo de incidente pode, um dia, levar à total destruição da humanidade? Bom, eu não sei dizer, mas parece bem assustador. Comenta também se você quer ver mais conteúdos desse tipo. Sua opinião é